Boa noite, mais um dia, graças a Deus, mais uma live e hoje inaugurando a nossa nova série. Boa noite, começando aqui, a irmã Lourdes já chegou aqui, seja bem-vinda, irmã Lourdes, muito bem, fica aqui conosco, que nós já estamos começando a nossa nova série. E o nome da nova série chama Descomplicando a Modelagem. Então hoje inicia uma nova série das nossas lives. E o tema da nossa série, da nossa live de hoje é os erros mais comuns na hora de criar uma peça de roupa, né? Na hora de fazer uma roupa, pensou naquela roupa, vai fazer e ali comete alguns erros. Então hoje eu vou citar os principais, né, os mais comuns, que eu acho os mais comuns que acontecem na hora de fazer uma peça de roupa. Então eu vejo esses erros aqui mesmo, né, nas nossas aulas, a gente observa, ainda bem que muitos deles não são cometidos por conta de já esperar algum tipo de erro e a gente já conserta antes de fazer, né, de cometer esses erros. A paz do Senhor, irmã. Seja bem-vinda. Chama aí a Dani para ver a live também. Ela vai gostar. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Daqui a pouco eles estão entrando. Tudo bem. E então, desculpa aqui que eu bati aqui o pé, mas tá tudo certo. Então, hoje, né, com essa nova série inaugurando, hoje a nossa série Descomplicando a Modelagem, né? Com essa série eu tenho o objetivo, né, o propósito de ensinar você, né, a criar ou reproduzir qualquer peça de roupa, ok? Então é esse o objetivo dessa nova série. Então, para quem não me conhece, né, sempre tem gente nova chegando aqui. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudia Guiar. Eu sou professora de corte, costura e modelagem há mais de 15 anos. Eu dou aula presencial e já ensinei, né, já atendi, já passou pelo meu ateliê, nos cursos que eu dou aqui, mais de 200 alunas. Então, eu trago aqui para vocês ensinos, né, que eu vejo hoje, como tem o ensino dos erros, vocês vão observar os principais erros que é cometido na hora de criar uma peça de roupa. Então, hoje eu não vou falar de modelagem propriamente dita, não vou falar sobre nenhum molde, não vou fazer molde hoje, né? Não vou falar sobre economia de tecido também, que nós já falamos. Olá, Fátima, seja bem-vinda. Seja bem-vinda todos vocês que estão chegando, que já vamos iniciar nosso conteúdo. Então, esses 5 erros mais comuns que eu trouxe hoje aqui, né, a gente acha que são os grandes erros. Tem inúmeros erros, inúmeras formas que as pessoas se confundem na hora de produzir uma peça. Existem inúmeros erros, mas eu trouxe aqui os mais comuns, aqueles que eu detecto nas aulas, detecto às vezes até na rua, pessoas que fazem costumam fazer, né, esses erros, cometer esses erros e nem se dão conta, né? Elas não erram porque querem. Então, hoje, quem costura, quem já faz a sua roupa ou está aprendendo, vai se identificar na hora
que eu estiver falando aqui os erros, tá? Então, dentro desses 5 erros que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe 5 que eu acho mais importante, né? Assim, mais cometido. Mas você pode aguardar que o último, eu acho o mais é proibido errar esse erro, cometer esse erro, né? Os 5 são erros drásticos, assim, mas o último é o mais importante e você vai descobrir daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá para o primeiro erro mais cometido na hora de fazer a sua peça de roupa. Então, primeiro, na hora, eu enumerei aqui para ir na sequência. Olá. Então, dentro desses 5 erros, o primeiro erro é na hora de cortar o decote. Então, o decote, essa parte aqui de cima, né, da roupa, então é a parte que fica bem frontal da roupa. Então, existe vários tipos de decote. Então, na hora que você está fazendo o decote, né, que você decidiu qual decote usar, você cortou, acabou. Cortou ali, não tem mais jeito de refazer ele, a não ser que você corte pequeno e queira aumentar. Mas se ele já foi cortado errado, independente do formato, não tem como consertar. Tem como dar uma melhorada, dar um jeito, fazer uma gola, um decote, mas não tem como consertar. Geralmente os decotes têm altura e largura. Então, se você erra na largura, não tem como voltar atrás e diminuir. Assim também é na altura. O decote, quando ele é feito aqui, se ele for feito errado, ele vai comprometer, ó, ombro. O ombro ele vai ser modificado, vai ser repuxado por conta do tamanho do decote. Você pode comprometer a cava, porque o decote, quando ele é muito aberto, ele vai repuxar a cava se você quiser consertar ele. Então, não tem como consertar um decote que já foi feito. A gente sabe que pode dar uma melhorada, dar um jeitinho para que ele se ajuste ali, de repente fazer uma aplicação, botar um babado. Mas eu estou falando que um dos erros mais comuns é na hora de cortar o decote, porque ele vai comprometer outras partes da roupa também. Então, se você sabe cortar um decote perfeito, saber como cortar o decote, aquele que você imaginou ou que você está reproduzindo, então você não vai comprometer o restante da roupa. Então vai ter uma roupa elegante, né? Quem vê sua roupa logo na frente vai perceber que o decote tem um caimento legal, tá coladinho na pele, não é aquele decote aberto, folgado. Existem decotes que você não pode nem abaixar um pouco, que ele abre. Eu acho que todo mundo já, que observa o detalhe de roupas prontas na roupa, no corpo de alguém, vai identificar esse erro. É comum? É. Então aqui eu estou trazendo como você identificar esse erro e não cometer esse erro que é comum. Então existe a forma certa, sim, de não cometer esse erro. Eu estou trazendo aqui os erros para que você identifique e busque não errar mais, tá? Então, se você fez se você fez algum decote errado, fala aqui, eu fiz. O decote, até os canoa, né, que é aquele raso, é tão simples, né? É tão simples. Oi, Nice, seja bem-vinda, boa noite.
Seja bem-vinda, meninas. Hoje nós estamos falando sobre os principais erros cometidos na hora de criar uma roupa. Aí o primeiro eu acabei de falar aqui que é na hora de cortar o decote. Então eu pergunto para você já cometeu esse erro na hora de cortar um decote? Fala aí, eu. Tá? Por quê? Olha lá. Esse erro do decote, né? Ele geralmente é cometido nos decotes grandes, aqueles decotes abertos. Os pequenos, quando a gente faz decote pequeno assim, praticamente não tem como errar porque ele tá do tamanho do pescoço, né? Não tem como errar. Geralmente é nos decotes grandes que acontece esses erros, tá bom? O segundo erro mais comum é na hora de tirar a medida de costa. Então, é um erro que começa lá na hora de tirar a medida de costa. Eu friso muito aqui na hora que as meninas vão aprender a tirar as medidas. Então, a gente tira em alguém, tira no manequim, tira nela própria, tira em mim, para a gente ter certeza que a aluna aprendeu a tirar a medida de costa. Então, tem gente que confunde. Costa é essa parte que vai de um ombro ao outro. Essa aqui, ó. Então, a gente tira por trás, né? Medida de costa. É essa medida que vai definir o ombro. Tem gente que quer medir o ombro. No nosso método, onde eu ensino mais um pouco sobre isso, a gente não tira a medida de ombro, a gente tira a medida de costa. Porque nós temos medida de costa, medida de colarinho e o que sobra é o ombro. Então fica bem mais prático o processo na construção do molde. Então, por que esse erro é cometido? Assim, por não saber tirar a medida. Então, quando você vai aplicar a medida para fazer a roupa não vai ficar perfeita nas costas. Automaticamente vai comprometer a cava, a articulação da manga. No nosso método aqui, a cava é proporcional às costas. Então, se você tira a medida errada das costas, automaticamente a cava vai estar errada também. Então, a articulação vai ficar comprometida na hora que você for pregar a manga ou se for fazer uma cava sem manga, tá? Então, você sabendo que não pode cometer esse erro de largura de costa, então você não vai mais ter uma roupa comprometida. E muitas vezes essa roupa de costa fica perdida, porque não tem mais como colocar a largura. Se já foi cortada ali na medida que você tirou errada, não tem como mudar. Você vai ter que transformar a roupa em outra roupa, se não quiser perder a peça que já foi cortada. Então, é um erro muito comum. A gente vê na rua, quando a gente está andando, né, tá atrás de alguém, e não, é natural olhar para a roupa, principalmente quem já costura. A gente começa a ser muito crítica, né? Todos os erros que a gente vê nas roupas das pessoas, a gente olha. Não tem porquê não observar. A gente quer aprender. Até quando a gente vai comprar a roupa, a gente observa mais se o caimento tá bom, se o acabamento tá legal, porque agora a gente tá descobrindo como é feito o processo ali dos acabamentos, do caimento. Então, não é só nas roupas que a gente confecciona, que a gente cria, mas também nas roupas que a gente vê na rua e quando vai comprar também. Acaba que a gente quer uma roupa cada vez mais perfeita no corpo. Então, você começa a ser mais crítico, criterioso na hora de fazer, como na hora de comprar uma roupa, se for o caso. Então,
fala aí, você que já cometeu também esse erro de tirar a medida errada de costa e comprometeu o caimento da roupa, tá bom? O terceiro erro mais comum, veja só, é o uso da pence. Então, não saber onde usar a pence. Tem gente que, até sabe o que é uma pence, mas não sabe onde usar a pence. Não sabe se vai usar no busto, não sabe a largura que ela tem que ter, não sabe se precisa usar na cintura, Existem inúmeros lugares que é necessário usar a pence. E para que serve a pence? A pence, ela serve exclusivamente para modelar o tecido no corpo. Então, o corpo é plano e as pences, ela tem a função de desenhar o corpo. Então, se eu tenho um busto grande, eu vou ter pences maiores. Se eu tenho um busto menor, a pence vai ser menor, vai ser localizada, na direção do busto menor. Então, se você erra a posição da pence, ela não vai fazer a função que ela precisava fazer, que é fazer o ajuste do tecido no corpo. Então, existem várias formas de fazer a pence, de aplicar a pence, Se na cintura, se no busto, se no decote. No método que eu faço, que eu ensino modelagem, a gente explica isso bem detalhado, porque é uma forma de você desvendar todos os segredos da pence. E quando você faz a pence no lugar certo, a gente vê logo que a roupa, a gente vê assim, aquela roupa tá tão bem, tem um caimento tão bom, porque o uso das pences foi feito de maneira correta, de maneira íntegra ali na peça. Tem formas de eliminar a pence para deixar a roupa mais leve, mas tem modelagem, tem roupas que é obrigatório você usar a pence. Então, esse erro bem comum, tem gente que quer passar direto assim, quer fazer uma roupa bem rápido e não faz as pences. Aí vai comprometer toda a beleza da roupa. Se você viu a roupa prontinha lá no corpo de alguém, mas tem recorte, tem pence, Aí você vai reproduzir aquela peça e não faz as pences que na outra havia, ela não vai ficar da mesma forma que estava lá no manequim ou no modelo. Então, o uso da pence é imprescindível para que você tenha um caimento perfeito, o ajuste perfeito na peça que você está fazendo, tá? Então, esse foi o terceiro erro mais comum, o uso das pences. O quarto é não saber posicionar os moldes no tecido. Tô cansada de ver aqui as alunas pegarem o molde e colocar no tecido de forma errada, Eu até falo muito para elas o seguinte: antes de cortar, me aguarde para eu dar uma olhada se está na posição correta. Porque cortou, na hora do corte, é a hora mais importante ali. Cortou, acabou, não tem como grudar mais o tecido. Eu falo que, na hora da costura, pode errar bastante, é a hora de errar mesmo, porque ali você pode descosturar e refazer a costura. Olá Bia, seja bem-vinda. Na hora do corte,
não é, Bia? É a hora ali que você não pode errar. Colocou o molde em cima do tecido, observa bem se está no formato certinho ali do encaixe, se está na direção certa do fio, né? Se não está de cabeça para baixo. Às vezes o tecido tem direção certa no sentido da estampa, aí você vai ficar com a estampa de cabeça para baixo, não tem como consertar depois, né? Então, na hora que você vai posicionar os moldes no tecido, é muito importante observar, olhar, dar uma atenção ali aquele momento, para você ter certeza que o molde está na direção certa, na posição certa, para não cometer esse erro de o que eu acabei de falar, ficar na posição errada, a estampa, o fio na direção errada, e uma vez cortado não tem como voltar atrás, né? E além do que, se você colocar os moldes na posição correta no tecido, você ainda vai economizar tecido. Ainda tem isso, né? Você vai economizar. Às vezes você compra exatamente a quantidade certinha ali para fazer sua calça. Isso acontece muito na calça comprida, porque a calça comprida é uma peça que ela tem o gancho, né, que é mais largo do que a perna. E quando você vai colocar no tecido, se você só tem a medida certinha de fazer a calça, se você não encaixar o molde certinho, eu até dei uma aula sobre economizar tecido, tá lá no nosso feed, essa live sobre economizar tecido. Então você não vai dar para cortar a peça. Se você comprou o tecido, a quantidade certinha ali para cortar uma calça, se você não colocar, posicionar o molde no tecido corretamente, você vai perder, só vai dar para fazer a metade da calça. E por cima você vai ter que transformar em outra peça. Então, diz aí, Rafael costura, a Bia eu sei que costura. Aí, quem já errou na hora de cortar uma peça? Quem foi de vocês que estão aqui que já errou na hora de cortar uma peça? Eu já errei, entendeu? No começo eu aprendi porque eu errei, para não cometer mais o erro. Mas não tinha ninguém para estar me falando como eu estou aqui. Um conteúdo desse que eu trago para vocês é para ajudar você a prestar mais atenção quando for cortar, a observar. Porque quem está aprendendo a cortar, quer cortar ali com aquela alegria, né? Aquela rapidez, quer ver logo a peça pronta e quer fazer tudo num dia só. Eu sei como é. Eu também já fui assim. Eu já cortava os tecidos da minha mãe, escondia porque eu errava, não servia para mais nada e eu guardava aqueles pedaços de pano, mas foi porque não tinha ninguém que me ensinasse. Assim como eu hoje estou trazendo esse conteúdo para você não errar. Então eu estou dando meu tempo aqui para você porque eu amo fazer isso. Eu gosto de levar esse conteúdo porque ajuda você a reproduzir uma peça perfeita, a criar uma peça sem erro, né? A cada erro que a gente deixa para trás, você vai tendo mais qualidade naquela peça que você está fazendo. Então, na hora de pregar o zip, né, na hora de fazer um cos perfeito, de fazer uma bainha, então é como se fosse uma escadinha. Você vai deixando para trás todos os erros e daqui a pouco a sua roupa está completamente perfeita, sem nenhum erro. Então, esse posicionamento dos moldes vai te render assim qualidade, vai trazer para você a direção certa do fio, a estampa correta, além de economizar o tecido, tá bom?
E chegou a hora do nosso quinto e último erro mais comum cometido pelas alunas e cometido por muita gente. É um erro muito comum. Toda aula aqui, todas as aulas, eu vejo alunas cometendo esse erro, mas por isso que eu falo bem assim, aguarda aí um pouquinho para que você não erre, não cometa nenhum erro. Não quero que ninguém perca tecido, né, na hora de cortar. Então, o erro mais importante, muito comum que eu vejo sendo cometido é não ser fiel ao molde. Então, você tem ali seu molde perfeito, trabalhou para fazer seu molde, ou você ganhou, ou você comprou, né? Seja lá o que for, você tem ali o molde certinho do modelo que você quer fazer e você não é fiel a ele na hora de cortar. A cava, se você não for fiel à cava, na hora de cortar a cava, se você muda o desenho dela, quando você for montar a roupa, ela vai estar outra peça. Se você erra na hora de fazer o decote vai virar outra coisa. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Hoje nós estamos trazendo aqui os principais erros na hora de criar uma peça de roupa. E nós já estamos no último erro, que é não ser fiel ao seu molde. Então você tem um molde ali prontinho para cortar, mas não é fiel a ele. Então você não é fiel à margem. Então se você deixa uma margem de 2 centímetros e quando vai costurar, você costura 1 centímetro, você não está sendo fiel ao seu molde. Ele não vai virar aquilo que você cortou, ou ele não vai ter a medida que era para ter, porque você cortou ou maior ou menor. Se era uma margem de 2, você deixou 3, se for 3, você deixou 4. Muitas vezes tem pessoas que não deixam nada, esquece da margem. Então, ser fiel ao molde, você vai ter certeza que a peça vai sair do jeito que ela vai ser finalizada, né? Vai ser concluída e o resultado vai ser o que você esperava. Não vai sair outra coisa a não ser aquilo. Agora, se você não espere uma peça do jeito que você estava esperando, o resultado que ela não vai ter, tá certo? Então, seja fiel ao molde que você tem em mãos, tanto na margem, como no desenho, como na forma, na altura, na largura. Boa noite, Manu, seja bem-vinda. Eu observo muito quando as meninas estão cortando, eu falo, ó, não, essa curva não é assim. Essa curva aí da cintura ou das costas, né, ou mesmo da cava, ela é redonda, ela não é quadrada. Às vezes a curva ali do decote da cava, ela é tão redondinha que quando você veste a roupa, ela tem que estar aderida assim na curva do braço. Ela foi feita ali com tanto capricho na hora de fazer a modelagem, né? E na hora de cortar, você vai lá e corta outra cava. Então, desfez o trabalho que foi feito ali na hora de modelar. Então, esse é um dos erros mais drásticos, não ser fiel ao molde. Eu conheço, sim, uma pessoa que ela tem medo de perder o tecido de uma forma tão rigorosa que ela corta a roupa deixando 3, 4 centímetros de margem. Mas aí eu pergunto, para que serviu o molde? Se você não foi fiel ao molde, a peça não vai ter mais aquele caimento, o lugar das pences não vai ser o mesmo, o lugar da cava não vai ser, o lugar do ombro, o caimento do ombro vai ser outro, por conta de você ter aumentado
raramente acontece de diminuir, até porque é impossível diminuir se você tem um molde. Mas geralmente as pessoas querem aumentar demais e não fazer as curvas exatamente como está no molde. Tem pessoas que, né, alunas que não conseguem cortar, então eu falo o seguinte: desenha, né, risca, desenha ali, ó, com o lápis, né, põe o pezinho em cima do molde e risca, porque aí você tira o molde e vai cortar em cima do risco que você fez. Lá no nosso Instagram aqui, nos nossos vídeos, tem até uma dica super importante que eu deixei, que foi das margens, um disco que você pode usar para fazer a margem que você quiser. Então, se você sabe que deixou uma margem de 2 centímetros, na hora de costurar, costura os 2 centímetros, porque senão a roupa não vai ter aquele formato que você fez, que você quer, que você desejou. Vai precisar de mais ajuste, e vai tirar, e vai desmanchar, e vai refazer, por conta de não ser fiel ao molde e nem ser fiel à margem que você deixou no molde. Tá certo? E aí, Manu? E aí, você já aprendeu a fazer o corte perfeito, ser fiel ao molde? Diz aí se sim ou se não. Então, eu acho, né, dentro do que eu analiso, dentro dos erros mais cometidos, eu acho que esse não ser fiel ao molde é o mais drástico, assim, o que acaba com a produção, como diz, acabou com o modelo virou outro, não é mais aquele modelo que você achou que buscava, né? Que você queria como resultado, tá certo? Então, e por que é muito importante, porque é super importante você saber desses erros, né? Eu trouxe aqui os cinco principais erros cometidos, né? Falei que tem muitos outros, eu trouxe os mais comuns e pergunto a você, por que é importante você saber desses erros, né? Para não cometer. Porque quando você descobre esses erros, aqui você está sabendo de alguns deles, então você não vai mais cometê-lo, né? Você eliminando esses erros, você vai ter um acabamento perfeito, um caimento perfeito. Você vai ter o resultado esperado, né? Não vai ter ombro fora do lugar por conta do decote. Você não vai ter cava repuxada por causa do decote. Você vai ter as curvas do corpo exatamente como você esperou, porque colocou a pence no lugar certo. O resultado esperado vai sair perfeito. Então, se você colocou a pence no lugar certo, o resultado é uma lógica, a construção ali da peça vai sair como esperado, o resultado vai sair do jeito que você pensou. Os encaixes das mangas, é tão importante por conta do caimento do ombro. Quando você tira a medida exata aqui das costas, como eu falei, a manga vai encaixar de uma forma assim, igual uma luva, né? Como a gente fala, por conta da medida das costas, não vai estar prendendo o braço, né? Então, você identificando esses erros, você não vai cometê-lo. Consequentemente, você vai ter uma peça bem ajustada, você vai ter um caimento perfeito, ok? Então, Gigi, seja bem-vinda. Márcia Santos, seja bem-vinda aqui.
Hoje eu trouxe para vocês os 5 principais erros mais comuns na hora de fazer a sua peça de roupa. Então, trouxe para vocês identificar se alguém de vocês comete algum desses erros. E quais foram eles? Qual foi os principais erros que eu citei hoje? Na hora de cortar o decote, porque quando a gente corta o decote errado, ele não tem como consertar. Falei que na hora de tirar a medida das costas, que eu acabei de falar, na hora do uso da pence, então, às vezes você não sabe onde usar a pence, a largura exata da pence, a altura exata da pence, então vai comprometer. Falei que as pences servem para desenhar o corpo, né? Então, se o tecido é plano, as pences vai servir para desenhar o corpo. E posicionar os moldes corretamente no tecido é muito importante. E o último, que eu falei que era o mais importante de todos, que é ser fiel ao molde. Mais uma vez, seja fiel ao seu molde. Quando você é fiel ao molde, principalmente se ele já foi testado. Se você quer ter certeza que o seu molde está perfeito, você vai cortar um tecido muito caro, um tecido, né, nobre, e às vezes a gente, quando está iniciando, tem medo sim. Então faz um tecido, um TNT. No TNT já tá bom, faz o teste. Ali você vai ter certeza que sua peça vai ficar do jeito que você pensou, e ali não vai ter aquele medo de cortar o seu tecido. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu achei muito bom quando tive essa ideia, assim, gostei muito do meu start, assim, de trazer esses principais erros, porque muita gente comete esses erros e não sabe, tá? Então você sabendo hoje desses erros, você vai prestar mais atenção, vai descobrir que estava errando e não vai cometer. Então eu falo mais profundamente deles, né, no nosso método Descomplicando a Modelagem, onde você vai ter todo o conhecimento necessário para nunca mais errar. Então, eu já agradeço quem ficou até aqui. Então, se você acha que esse conteúdo vai servir para alguém que precise saber, então compartilha com alguém que precise saber, né? E não cometer mais esses erros que eu trouxe para você hoje. Então, manda para alguém, né? Compartilha com alguém para que ela não erre mais. Olá, Ju, seja bem-vinda. Você chegou no finalzinho, mas você pode ver toda a live depois, todo o conteúdo que foi hoje 10. Gostei muito. Vê lá, tá? Um abraço, boa noite. Até segunda-feira com mais uma live, com mais um conteúdo da nossa nova série que estreou hoje, Descomplicando a Modelagem. Até lá e boa noite.